E aí, o arroz com feijão é a ração do governo? Faz mal para a nossa saúde? Eu já vou te contar, mas antes se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Ultimamente, o arroz e o feijão, essa combinação maravilhosa que temos no Brasil, vem sofrendo ataques nas redes sociais com termos até desrespeitosos, dizendo que são ração do governo, a teoria da conspiração de que eles fazem mal para a nossa saúde e por algum motivo o governo impulsiona o consumo desses alimentos para fazer com que a população adoeça. O que eu não preciso dizer nem que é mentira, né? Para a gente falar de arroz com feijão, nós temos que falar da história do Brasil porque ela se confunde. Essa combinação arroz com feijão revela muito de como a sociedade brasileira foi formada. Isso porque o feijão ele é de origem indígena. Os indígenas fizeram um trabalho maravilhoso aqui por milênios, domesticando esse feijão até gerar as espécies de feijão que nós comemos hoje. Então, se você gosta de feijão, agradeça aos indígenas. Os indígenas também cultivavam arroz, o chamado milho d'água, em áreas alagadas perto do litoral. Mas as espécies de arroz que nós comemos hoje, mais comuns, foram trazidas pelos portugueses na colonização. Por isso que essa combinação ela revela como o território brasileiro, como a sociedade brasileira foi formada. É uma combinação que transcende classes, regiões, ela é consumida tanto de norte a sul do Brasil, está presente no prato do operário e em releituras de chefes famosos. Mas tem muitos alimentos que são populares, mas não são saudáveis. Será que esse é o caso do arroz com feijão? De forma alguma. Inclusive, a ONU já reconheceu essa combinação como uma das mais saudáveis do mundo. Isso porque é uma combinação perfeita. Por muito tempo tentou-se descobrir o porquê que o brasileiro fez essa união do arroz com feijão. De onde surgiu isso? Depois descobriu-se que eles se completam. Isso porque o arroz, por exemplo, falando de aminoácidos, ele é rico em metionina, porém pobre em lisina. Já o feijão é o contrário, ele é rico em lisina e pobre em metionina. Então, os dois se completam, formando um combo perfeito de proteínas de alto valor biológico. Além disso, são fontes de carboidratos complexos que não vão elevar muito açúcar no seu sangue e fontes de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e potássio. Então, é uma boa combinação, é equilibrada nutricionalmente falando, não tem motivo algum para ser chamada de ração do governo, nem dizerem que ela faz qualquer mal para nossa saúde. Mas eu tenho uma notícia boa para você que diz que arroz com feijão é a ração do governo, que faz mal para nossa saúde. Fique despreocupado porque logo logo no Brasil ninguém mais vai comer arroz com feijão, tá? Isso porque o consumo de arroz com feijão vem caindo conforme o tempo vai passando. Estudos do IBGE revelaram que de 2003 a 2018 o consumo de feijão caiu de em média 12 quilos por ano para 6, uma queda de 50%. Caiu pela metade o consumo de feijão. Já o consumo de arroz caiu de 32 quilos por ano para 19,8. Um consumo, uma queda um pouco maior de 30%. Então, os dois só vem caindo o consumo. Se nós pegarmos um período maior, de 85 a 23, a queda de consumo de arroz e feijão ficou ali na faixa de 30%. Então, fique despreocupado, logo logo no Brasil ninguém vai mais comer arroz com feijão. Mas o porquê dessa queda? Será que as pessoas estão realmente abrindo os olhos e vendo que esses alimentos são malignos? Não, nada disso. O primeiro fator que levou a essa queda é a invasão de alimentos processados e ultraprocessados aqui no Brasil, impulsionados pelo marketing, dizendo que são alimentos práticos, não vão causar mal à sua saúde, e as pessoas estão optando por trocar o arroz com feijão por esses alimentos processados. Também as pessoas estão cada vez mais sem tempo. As pessoas não têm tempo mais de catar o feijão, deixar de molho, botar para cozinhar. Se tem uma coisa que está faltando no Brasil, para o brasileiro, é tempo. Tempo está escasso. E isso reflete até
no arroz com feijão. As pessoas estão comendo cada vez menos. Mas tem outro fator decisivo nessa queda de consumo de arroz com feijão. E aí, ao contrário do que você disse, que é a ração do governo, que o governo está impulsionando esse consumo, não, pelo contrário, o governo está desestimulando o cultivo de arroz com feijão. É tanto que a área de cultivo de arroz e feijão caiu mais de 30% nos últimos 19 anos, trocada pelo cultivo de monocultura, como milho e soja voltadas para a exportação, muito subsidiada pelo governo. Então, não tem nada de incentivo ao consumo de arroz com feijão, não. Pelo contrário, ao desincentivo. Essa queda na área de cultivo vai gerar escassez e, consequentemente, um aumento de preço que vai levar uma diminuição de consumo. Então, quando nós falamos de arroz com feijão, nós estamos falando mais do que uma combinação nutricionalmente equilibrada. Nós estamos falando de um símbolo de um povo que acorda todo dia e vai à luta. Um povo que se recusa a se render a adversidades. Nós estamos falando de um almoço na casa da avó, daquele momento do dia que você para e saboreia um almoço que vai te dar energia para trabalhar o resto do dia. Então, quando eu vejo alguém falando tão mal do arroz com feijão, ainda mais com termos tão desrespeitosos, o que eu sinto é tristeza. Tristeza porque ele não está atacando apenas uma comida, ele está atacando o Brasil. Ele está atacando a cultura brasileira. Eu espero que esse vídeo tenha edificado o seu dia. Se isso aconteceu, considere deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.